Olá, e mais uma reflexão domingueira, ajudados pelos sacerdotes jesuítas Adroaldo Palaoro e Johann Konings. Reflitamos sobre o nosso processo de ir perdendo o medo de amar, quando o abraço de papai é a oração de entrega que me integra. Respiremos fundo. Respire fundo comigo. Sinta o ar entrando, enchendo seus pulmões e depois saindo suavemente. Esse simples ato tão automático que nem percebemos é a imagem perfeita da oração que Jesus nos ensina. Não é um ritual complicado, mas é justamente uma coisa tão vital quanto respirar, tão natural quanto uma criança chamando papai no meio da noite. Abba, a expressão em aramaico. Essa palavra que escapa dos lábios infantis quando o medo aperta, quando a alegria transborda, é exatamente assim que Jesus nos convida a nos relacionarmos com o mistério maior. Não como súditos aterrorizados, mas como filhas e filhos amadas, amados, que sabemos onde fica o nosso porto seguro. Na tradição de Santo Inácio de Loyola, na tradição inaciana, existe um exercício precioso, o exame de consciência. Não aquela lista de pecados que nos envergonha, mas um diálogo amoroso onde nós nos colocamos diante de Deus como realmente nós somos, com nossas luzes e nossas sombras, nossos fios de ouro e os nossos fios de palha, que vamos tecendo com o decorrer do tempo durante a nossa vida. E aqui é onde a nossa psique e o nosso espírito, onde a psicologia e a espiritualidade se encontram, onde a psicanálise dá seu palpite junto com a espiritualidade. Esses dois pontos nos convidam à coragem da verdade sobre nós mesmos. Freud, por exemplo, diria que nós reprimimos nossas dores mais profundas e Santo Inácio nos ensinaria a apresentar essas dores à luz misericordiosa de Deus. E é justamente nesse lugar de vulnerabilidade que a verdadeira oração nasce. Quando nós nos deixamos nas mãos do mistério, quando nós deixamos cair as máscaras e nós nos permitimos ser vistas e vistos na nossa nudez existencial. Eis o grande elemento. Pense no oleiro de Jeremias, suas mãos firmes, mas cheias de ternura, moldando o barro. E aí, perceba que existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido. O barro precisa estar na consistência certa. Nem muito seco, nem muito molhado. Assim somos nós na oração. Quando nós endurecemos demais com nossas certezas absolutas, com nossos pesos de consciência, com nossa visão muito fechada, muito rigorosa, muito jurisprudencial de nós mesmos, Deus nos umedece com as lágrimas da compaixão, com as lágrimas da entrega, do perceber que não temos como apalpar garantias e certezas em relação ao nosso futuro, em relação nem sequer ao dia de amanhã. Quando nós nos dissolvemos em autopiedade, em peninha,
mergulhados num fosso de lama, nos achando muito liquefeito, incapazes de ir para frente, Deus nos firma com o toque da verdade para dizer: não se deixe conduzir pelos escrúpulos, pelas falsas imagens de você. Não dialogue com aquele que quer te distanciar da verdade. Ele nos toca com o toque da verdade espiritual. A espiritualidade, portanto, nos ensina, sobretudo, a buscar o meio termo. E a espiritualidade naciana fala do magis, ou seja, não no sentido de mais ações, mas no sentido de maior profundidade do encontro. O que mais e melhor eu posso fazer daquilo que eu faço mais e melhor? O que é que eu posso fazer mais e melhor a serviço da construção do reino de amor? É na oração que nós descobrimos que nós somos uma obra em construção. Isso não é defeito, mas é desígnio amoroso de Deus. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, está nos dando muito mais que uma fórmula. Ele está nos entregando um mapa do coração de Deus. Pai Nosso. Já começa aí demolindo nossos individualismos. Não existe meu pai isolado dos outros. A ciência da psique nos mostra como nossos primeiros vínculos moldam nossa capacidade de amar. E a espiritualidade revela que em Deus todas as relações são redimidas e transfiguradas. O pão nosso, quanta densidade! Nessa simples expressão. Não é o meu pão, mas é o pão compartilhado, que nos lembra que nossa espiritualidade é sempre encarnada, sempre política no sentido nobre da palavra, não no sentido partidário, mas quem diz pão nosso não pode em nenhum momento estar longe dessa entrega. Por isso que a expressão pão nosso parece tão legítima na boca do empobrecido, porque para ele, pão nosso de cada dia. Ele pede o pão de hoje, porque ele não tem a certeza de que vai ter o pão hoje. Na boca do enriquecido, o pão nosso de cada dia parece uma hipocrisia, porque ele não quer o pão de hoje. Ele não está preocupado com a garantia do pão de hoje. Ele quer a garantia das suas garantias para a vida toda, até suas aposentadorias, até deixar para a sua prole. Essa oração ela é muito perigosa. Quem reza de verdade já não consegue ver os famintos com problema e não despertar nele, naquele que vê, uma compaixão de adoecer junto com o outro. Já não pode ver os empobrecidos como um problema distante, nem a terra como um mero recurso a ser explorado indefinidamente. A ecologia integral do Papa Francisco ecoa aqui. Tudo está conectado. Nossa relação com Deus, conosco, com os irmãos, com a casa comum, são fios da mesma teia de relação. A psicologia nos mostraria como nós projetamos nesses relacionamentos nossas feridas mais íntimas. A espiritualidade nos ensina a transformar essas mesmas feridas em fontes de compaixão. Existe um conceito na psicanálise chamado holding, que é aquela contenção amorosa que a mãe oferece ao bebê, criando um espaço seguro
para que ele possa crescer. É exatamente isso que Deus faz conosco na oração. Ele nos segura em nossas angústias. Ele nos contém em nossas explosões de raiva. Ele nos acalma em nossos medos. Os exercícios espirituais de Santo Inácio nos guiam nesse processo, nos ajudando a discernir entre os muitos ruídos de nossa alma aquela voz suave e persistente do amor que nos chama pelo nome, que nos abraça apertado, como um abraço de papai. É aqui onde nós chegamos ao paradoxo dos paradoxos, o paradoxo mais belo. Quanto mais nós nos aprofundamos na oração, mais nós somos lançados para o mundo. Não como fuga, mas como compromisso. A oração verdadeira nunca é alienação, é sempre encarnação. Assumir a carne do mundo, assumir a carne sangrada, sofrida, faminta das crianças e das pessoas, das mulheres, do povo de Gaza, do povo das comunidades, do povo das ruas, do povo das favelas, controlada pelo tráfico e pelas milícias, do povo das nossas cidades oprimidas pelos políticos que se organizaram para tomar de assalto aquilo que seria o básico para garantir a sobrevivência das pessoas. A oração verdadeira nunca é outra coisa senão essa encarnação. Como Jesus, que depois de noites e noites em oração, saía ao encontro dos leprosos, dos pecadores, dos excluídos. Nossa espiritualidade, ela é medida por esse critério. Até que ponto ela nos leva a amar mais concretamente? A tradição inaciana fala de encontrar Deus em todas as coisas. Não apenas no silêncio da capela, mas no grito do empobrecido, no gemido da terra, no silêncio dos abandonados, nos corpos cadavéricos das crianças em Gaza. A ciência da psicologia e a psicanálise, de forma muito especial, nos lembra que nós só podemos ver verdadeiramente o outro quando nós nos vemos com honestidade. A fé nos ensina que essa visão clara de nós e do mundo só é possível à luz do verdadeiro amor, do amor que precede o que nos sustenta. Quando nós rezamos, venha o teu reino, nós estamos assinando um atestado de compromisso com essa transformação. Não um reino de aparências, mas de verdades desarmadas. Não de poder, mas de serviço. Não de acúmulo, mas de partilha. A oração nos converte no sentido mais radical da palavra. Nos faz voltar à radice, à raiz, ao essencial, ao núcleo mais verdadeiro do nosso ser. E assim nós chegamos ao cerne. Rezar é deixar-se amar. É permitir que o outro te ame. É aceitar que antes de qualquer palavra nossa, nós já somos palavra dita por Deus. Como dizia o poeta, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Está lá em Jeremias, capítulo 15. A psicanálise nos ajuda a limpar as distorções dessa imagem. A espiritualidade nos revela seu rosto original, belo e amado. Por isso, minha querida, meu querido, hoje nós somos convidadas e convidados a uma aventura. Deixar que a oração nos desinstale,
nos inquiete, nos transforme, para nos tornar melhores que os outros. Não. Não para nos tornar melhores que os outros, mas para sermos mais verdadeiros conosco, com os outros, com o mundo, com Deus. Como barro nas mãos do oleiro, como a criança nos braços do papai, com a semente na terra fértil. Deixar-nos fazer por aquele que nos conhece e nos ama como realmente nós somos. Leve para você durante essa semana algumas perguntas. Como as minhas feridas e as minhas limitações podem se tornar lugares do encontro com o abraço de papai, de Deus, papai? De que forma minha espiritualidade me leva a ver os demais com os olhos mais compassivos, com os olhos do meu papai? Que gesto concreto eu posso fazer hoje, concretamente hoje, para cuidar da nossa casa comum? E por último, como a imagem que eu tenho de Deus influencia na minha maneira de me ver e de ver o mundo? Reflita sobre isso. Deus te ama tanto que nunca para de te fazer mais bonito, de te fazer mais belo. Tua relação com Deus, quando tu falas, quando tu rezas, tu falas com Ele que está esperando te abraçar apertado. Receba um abraço de amor e graça para você. Boa semana.